Meu nome é André Luiz Costa da Silva. Eu escolhi o tema o metodismo, precedentes, origem e seu impacto na Inglaterra do século XVIII. É um tema que eu escolhi porque eu amo, sou metodista, mas estou aprendendo, não sei tudo, né? Tem muitas informações que eu tenho certeza que eu ainda vou aprender, mas eu escolhi esse tema porque é um tema que eu amo e pretendo a cada dia descobrir mais a essência, a história do metodismo, seus precedentes, para poder aplicar na minha vida e onde o Senhor me conduzir. Introdução. O berço do metodismo. O bispo Anderson Caleb, na sua revista de EBD do ano de 2002, explicando as escrituras, ele fala que alguns países tiveram acontecimentos que marcaram a história daquele país. Tipo, a Alemanha, né, com a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero. Mas a Inglaterra, ela teve o privilégio de ser um berço de um dos maiores avivamentos em todo o mundo, que ecoa nos nossos tempos de hoje, com certeza ainda será muito valorizado, falado sobre esse avivamento na Inglaterra do século XVIII, metodismo. A essência de um verdadeiro cristianismo, nós vamos estar pontuando hoje sobre os movimentos que influenciaram dentro do metodismo e ressaltar a verdadeira essência desses movimentos que influenciaram na vida de Wesley e que também podem nos influenciar, devem nos influenciar. Portanto, nós aqui somos metodistas wesleyanos. Convicção do dever e da missão evangelística. Nós vamos perceber durante a apresentação desse trabalho que o Wesley ele foi influenciado, né? Ele absorveu aquilo que ele recebeu, ele foi motivado, e nós vamos ver onde deu essa origem, dessa convicção do dever da missão evangelística. E o metodismo na sua ação social. Então, nós vamos ver o contexto da Inglaterra do século XVIII, quando surgiu o metodismo, como se encontrava e o que o metodismo proporcionou na vida social daquele povo. Mostrar a relevância do metodismo nos seus primórdios, nascedouro do metodismo, a influência da casa, da família de Wesley, dos seus amigos que contribuíram e colaboraram também com relação a esse avivamento na Inglaterra. Conscientizar a igreja da necessidade de um metodismo prático. Nós percebemos que o metodismo é um movimento de avivamento gerado pelo Espírito Santo de Deus, que quando vê a necessidade de alguém, ele não fica de braços cruzados. Ele diz, eu vou fazer algo. Ele transpassa a barreira e o limite e consegue manifestar o amor de Deus com relação à pessoa que está necessitando do seu auxílio, da sua ajuda. O amor, que é a maior marca deixada pelo metodismo. Nós vamos perceber durante essa aula também que a principal marca deste movimento foi o amor, e isso voltado para as pessoas necessitadas do amor de Deus. Nós vamos ver agora o exemplo dos movimentos que foram precedentes ao metodismo, que influenciaram o Wesley. O primeiro deles é o pietista. Uma vida dedicada à palavra, uma vida de piedade, uma vida de total devoção a Deus. E eu quero destacar nesse movimento pietista a figura do conde Zinzendorf. Ele, após concluir os seus estudos, como era de costume de uma família nobre, ele recebeu uma premiação do seu pai para uma viagem. E ele fez essa viagem e quando chegou na Europa, ele se deparou num museu que tinha uma foto de Cristo com a sua coroa de espinho na cabeça e estava escrito, isso foi o que eu fiz por você, e você, o que fará por mim? Ele já era pietista, ele foi batizado
pelo próprio Spene, um dos fundadores do pietismo, né, que ensinou que ele deveria manifestar uma vida de piedade e amor ao próximo, não como resultado da sua salvação, como prática de boas obras, mas se ele verdadeiramente tinha Cristo, esse amor deveria ser manifestado com piedade, com amor, a manifestação do amor com os necessitados. E ele volta dessa viagem e acontece uma perseguição, né, da parte dos bispos em 2 países, Boêmia e Morávia, e mais ou menos 300 pessoas, eles foram expulsos dos seus países, e eles atravessando o lugar onde este homem morava, Zinzendorf, ele pediu abrigo em um dos seus sítios, das suas fazendas. Ele era um homem muito rico, e ele abriga essas pessoas, e ali é formado uma igreja. Todos os dias tinha culto na casa daquele homem, e foi conhecido como acampamento do Senhor. E por esse homem ter abrigado, né, oferecido refúgio, abrigo a esses irmãos que estavam sendo perseguidos, ele também foi expulso da Saxônia. E assim dá início também a outro movimento, a qual nós chamamos dos moravianos, que nós conhecemos muito bem. O ardor, queremos ressaltar o ardor evangelístico e missionário dos moravianos. Os moravianos, eles tinham um lema, e o lema deles era que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sofrimento. Se eles decidissem ir para algum país, algum lugar, fazer a obra missionária, já que eles não tinham mais moradia, eles não tinham mais o seu país de origem, não tinha mais a sua casa, a sua residência, só lhes restava fazer a obra e a missão, o ídolo do Senhor. E teve uma vez que 2 jovens moravianos, eles souberam que tinha um senhor numa ilha na África, e esse senhor era ateu, e ali tinha 3.000 escravos. E eles se ofereceram a esse senhor ateu para estar indo para aquela ilha como missionário. E o homem não permitiu, declarou que nenhum cristão entraria na sua ilha, muito menos para influenciar a cabeça dos seus escravos. E aqueles homens voltaram para casa muito tristes e começaram a orar ao Senhor, e eles tiveram uma ideia: vamos nos oferecer como escravo para que este homem nos compre, e com o dinheiro que nós vamos receber, nós vamos comprar nossa passagem e vamos fazer a obra do Senhor nessa ilha para evangelizá-los e ganhá-los para Cristo. E foi assim que aconteceu. E no momento do embarque, a esposa, os filhos daqueles 2 jovens começaram a gritar: não vá, fique conosco. E eles declararam que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sofrimento. O texto preferido deles era Isaías 53. E a influência, por último, que marcou também o metodismo, a influência puritana no metodismo. Um povo que amava a sua igreja. Os puritanos, eles nunca tiveram o desejo, a necessidade de sair da sua igreja de origem, a igreja luterana. Mas eles tinham a vontade, o desejo de ver a sua igreja purificada. Ou seja, eles desejavam que os ranços da igreja católica fossem tirados da sua igreja, fazer o sinal da cruz, as vestes, a liturgia do culto, mas eles em momento nenhum, eles montaram uma rebelião, eles montaram algo que gerasse rebeldia contra a sua igreja de origem. Pelo contrário, o sentimento e o desejo deles era de trazer purificação à sua igreja. Eles amavam a sua igreja e foram até o fim, amando a sua igreja e lutando para que a sua igreja pudesse ser transformada. E isso influenciou também muito João Wesley. O metodismo, eu descobri que ele nasce numa casa, num lar, na figura de uma mãe chamada Susana Wesley, uma mulher exemplar, uma mulher que quando os seus filhos faziam o 5º aniversário, ela tirava o dia para ensinar
aquela criança a ler, a escrever as passagens bíblicas, e o lema dela era: eu chego antes que o diabo chegue primeiro. Eu vou ao encontro aos meus filhos antes que o diabo chegue primeiro. E nós vamos ver depois, quando foi formado, né, o Clube Santo ali, os traços da Bíblia que eles foram chamados, vários conselhos que o Wesley teve, ele foi buscar na sua mãe, Susana Wesley. Então ela foi uma mulher assim que teve uma importância tremenda no metodismo. Em segundo lugar, ressalta a figura de Carlos Wesley e George Whitefield, onde alguns livros citam Charles Wesley, né, que foi seu irmão, que o auxiliou, o ajudou muito na fundação do metodismo, compondo várias músicas. Ele tinha assim um dom com relação à música muito maravilhoso, e com relação a ser metódico também. Ele zelava pelo cumprimento do horário, né, pela questão de liturgia, dos estudos na universidade. Eles deveriam ter o mesmo horário para iniciar os seus estudos, para terminar. Deveriam ter as músicas cantadas que Carlos ele compunha e escrevia. E o segundo é George Whitefield, que foi um homem muito importante na influência do metodismo também. Wesley ele se espelhou nesse homem, George Whitefield, com relação à ministração da palavra, principalmente ao ar livre. Era um homem que tinha, né, um modo de pregar, de falar com autoridade, como quem tem uma convicção. Ele tinha o poder de expressão, ele não tinha medo, ele ia para as praças, ele ia para vários lugares, as ruas, para pregar a palavra. E Wesley se espelha nesse homem, né? Na primeira vez ele foi convidado por esse homem, Whitefield, a estar na mina de carvão. Esse homem pregou ali para os mineradores, e ali Wesley também teve a sua experiência no seu coração, que ele verdadeiramente precisava melhorar com relação à ministração da palavra. E por último, nesse tópico de desenvolvimento, a experiência de um coração abrasado. Um homem ungido por Deus para transformar sua nação. Nós conhecemos bem essa história. 24 de maio de 1738, Wesley ali, junto com os moravianos no culto, ele ouve a palavra de Deus e se sente que os seus pecados foram perdoados. Não é batismo com o Espírito Santo, como eu já ouvi alguns falarem, mas aqui eu tive a oportunidade de estudar metodismo com Fernando, e eu pude assim tirar essa dúvida. Eu já tinha essa dúvida no meu coração, que ali não foi uma experiência de batismo com o Espírito Santo, mas foi uma convicção de salvação, que ele foi capacitado para ministrar o amor de Deus aos perdidos. E essa experiência realizou algo, uma mudança interior no coração de Wesley. As condições morais, social da Inglaterra do século XVIII, nós vemos o alcoolismo. Conta-se a história que era difícil até de se andar na rua. Walter Avell e Olson também falam muito bem sobre isso, é citado na bibliografia. Eles relatam que era difícil se andar na rua devido ao número de bêbados caídos já pela manhã durante, em prol do alcoolismo, com consequência desse alcoolismo que tinha tomado a Inglaterra. O analfabetismo, muitos vieram da zona rural e ali tiveram que trabalhar, a miséria. Eles tinham que trabalhar 18 horas por dia, sem nenhuma condição de trabalho. As crianças não tinham oportunidade de estudar, porque também precisavam trabalhar para ajudar os seus pais e a sua família. O metodismo, ele trouxe a valorização das classes minoritárias. Ele valorizou os leigos, ele valorizou as mulheres, ele valorizou os trabalhadores rurais. Aqueles que não tinham espaço, era como se fosse elites espirituais, onde as pessoas que eram capacitadas, qualificadas, somente elas poderiam fazer a obra de Deus. Mas o Wesley, ele traz a valorização dos leigos, ele traz a valorização das mulheres, ele traz a valorização dos trabalhadores rurais, mas ele encontrou uma grande dificuldade no seu próprio irmão, Carlos Whitefield, Carlos Wesley. Ele não aceitava que os leigos, as mulheres, os trabalhadores rurais, eles tivessem
a oportunidade de participar desse ministério tão glorioso que era de Cristo. E o Wesley lutou com seu irmão, batalhou e não voltou atrás naquilo que Deus tinha colocado no seu coração e valorizou essas pessoas. Elas encontraram um lugar através do trabalho do metodismo. O resultado que nós vemos é da valorização de uma vida devocional, uma vida de piedade, uma vida de dedicação a Deus. Esses movimentos influenciaram dentro do metodismo o compromisso com a obra missionária e o zelo pela pureza da igreja. Concluindo, percebemos em nossos dias a necessidade da manifestação da essência do metodismo, o amor. Um metodismo prático, não um metodismo somente de palavras, mas um metodismo que gere ação, um metodismo prático que promova a transformação no âmbito espiritual e moral de uma nação, pois foi isso que Deus ele realizou através daqueles homens na Inglaterra do século XVIII, uma transformação na condição moral e social da sua nação. É isso que nós precisamos buscar em nossos dias. O metodismo e seu compromisso social. Hoje nós vemos a ação das igrejas, um trabalho como se fosse uma ONG, onde as pessoas precisam estar cadastradas e se não tiverem aquela frequência, elas não são supridas nas suas necessidades. Mas o metodismo ele não levantava somente uma bandeira de uma denominação, porque o Wesley, as pessoas fundaram o metodismo devido à prática metódica que eles tinham. Mas o Wesley ele nunca fundou uma nova igreja, o metodismo, né? E ele transpassou a barreira denominacional para levantar a barreira de Cristo. É claro que com relação à ação social em nossas igrejas, nós precisamos ter uma organização para que não fuja do controle. Mas o que o metodismo fez foi ir muito além de um trabalho de uma ONG. Foi conceder escolas para aquelas crianças que vinham da zona rural poderem estudar. O Wesley lutou pelas condições de trabalho, pela injustiça social, e nós percebemos, irmãos, e eu concluo essa monografia, essa palestra de hoje, que o nosso Deus é o Deus comprometido com a justiça social. Desde o Antigo e do Novo Testamento, Deus ele compromete com a justiça social. Ele deseja nos usar como instrumento para que nós possamos relembrar os precedentes do metodismo, a ação metodista na Inglaterra, e sermos instrumentos de Deus, influenciadores para mudar a vida moral e social da nossa nação brasileira. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.